O Bahia está disposto a baixar a pedida para que Cauli, meia armador de 29 anos, venha ser jogador do Botafogo. O jogador está muito empolgado, já que a sua família é de botafoguenses e falam que o próprio também é botafoguense. Mas a verdade é que o meia do Bahia é muito bom jogador. E o Botafogo, que no ano passado tinha Thiago Almada, Eduardo e Romero, hoje tem um Botafogo que basicamente conta com Savarino, que era a ponta esquerda. Ninguém discutiu o Savarino muito como camisa 10, né? No ano passado. Era ponta esquerda e esse ano vem sendo usado mais por dentro. E até o Patrick de Paula está tendo que fazer a camisa 10 pela falta de opções no elenco do Botafogo. Eu até estou gostando do Renato Paiva colocar o Patrick de Paula mais perto do gol, recuperar esse atleta, que para muitos era um jogador que não daria mais certo no Botafogo. E o Renato Paiva mostra que ter treinador faz toda a diferença. E o Patrick fez um bom jogo contra o Palmeiras. Agora, eu quero fazer com você aqui uma análise completa sobre o Cauli, porque, de fato, ele é um excelente jogador. Vamos começar essa análise acompanhando a carreira desse jogador. Se você não conhece o Cauli, ele é um jogador do Bahia, tá? Ele tem 29 anos de idade. Nessa temporada, ele já tem 4 jogos na Libertadores, 9 pelo Baiano, 4 pela Copa do Nordeste. São 17 jogos, 2 gols e 2 assistências. Olha aqui, ó, o Cauli está há 3 temporadas no Bahia, quando ele foi contratado do Ludogorets, da Bulgária, o mesmo clube de onde veio Juan Cruz, que até então não conseguiu agradar muito a torcida botafoguense. Lá no Ludogorets, ele foi tetracampeão da Liga Búlgara e venceu 2 vezes a Supertaça da Bulgária. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não quer dizer que se o Juan Cruz joga bem na Bulgária, vai jogar bem aqui. Mesma coisa o Cauli. Fato é que o Cauli já é um cara muito testado no futebol brasileiro. Tem mais de 100 participações em Série A com o Bahia, e a gente sabe que o Cauli é bom de bola. Na primeira temporada dele pelo Bahia, foram 19 participações em gols em 47 jogos, dá uma média de 0,40, é bem interessante. Na sua segunda temporada pelo Bahia, foram 18 participações em gols, quer dizer, manteve ali mais ou menos o mesmo número, né? Mas no universo maior de jogos deu uma média de 0,30. E nessa temporada tem 4 participações em gols em 17 jogos, dá uma média de 0,24. Então ele foi caindo aos pouquinhos dos anos, mas vamos combinar que o Bahia também não consegue ser aquele time dominante que dá ao Cauli aquela oportunidade dele ser o camisa 10, aquele cara com grandes números que no Botafogo ele poderia ter. O que eu acho interessante também do Cauli é que ele foi formado nas categorias de base não de um clube brasileiro, mas de um clube alemão, no caso Colônia, da Alemanha. Dali ele sai da base, vai para o profissional do Colônia, joga 3 temporadas no Colônia, dali ele vai para o Duisburg, ou Duisburg, não sei pronunciar direito, deve ser Duisburg, vai lá, faz 2 temporadas, depois vai para o Paderborn. Do Paderborn é que ele vai para o Ludogorets jogar 4 temporadas. Quer dizer, é um jogador de uma carreira inteira na Europa, praticamente até vir jogar no Bahia. Um jogador bastante interessante. Deixa eu colocar você aqui a par do mapa de calor e dos principais números do Cauli enquanto jogador por meio do SofaScore. Ele é um jogador avaliado em 5,8 milhões de euros, mas não é isso que o Botafogo pretende pagar. O Botafogo negocia alguma coisa ali em torno de 2 milhões de dólares, né? Lembrando que o Bahia pagou pela contratação do Cauli à época, 3 anos atrás, 2 milhões e meio de dólares. E o Cauli, por mais que ele seja um jogador bom, hoje ele está 3 anos mais velho, isso deprecia o valor do jogador. Também não é que ele está numa ascendente, né? Ele está ali 19, 18 participações em gols por temporada, o que é uma coisa ótima, mas nessa temporada já está numa média abaixo. Então, o Botafogo, sem dúvida nenhuma, está negociando uma reduzida na pedida do Bahia. E o Bahia sinalizou positivamente. É um jogador de 1,75 m, não é um jogador muito alto, tá? 29 anos, quer dizer, tem lenha para queimar ainda, sem dúvida nenhuma.
E as três principais características do Cauli são as bolas longas, ele atuar como armador e o passe. Quer dizer, é um cara para qualificar a construção de jogo do Botafogo. Vou pegar aqui uma pinha de calor do Campeonato Brasileiro de 2024, onde ele teve uma média 6,99, praticamente 7, né? E você vê que ele tem um mapa de calor muito característico de um meio armador, um cara que flutua muito pelo lado esquerdo do campo, é um cara que flutua muito bem também pelo lado direito do campo, mas essencialmente joga por dentro. É um cara também que bate bastante bola parada, né? O dono ali das bandeirinhas de escanteio, pelo menos no time do Bahia, não sei se seria assim no Botafogo, mas certamente se o Botafogo precisar de um cobrador para escanteios, faltas, o Cauli tem essa característica, o que também é bastante interessante. Por outro lado, meus amigos, o negócio é o seguinte: o Botafogo ainda não conseguiu fazer do Santi Rodrigues um jogador que venha jogando até para ser titular, né? Muito surpreendeu a todos que o Santiago Rodrigues não tenha sido utilizado como titular na estreia do Campeonato Brasileiro. A verdade é essa, né? E o técnico Renato Paiva disse que o Santiago Rodrigues vem de uma liga diferente, que ainda precisa de um tempo para se adaptar, que ele tem um talento imenso, foi uma grande descoberta do scout, mas que nesse momento o Santiago Rodrigues ainda não está naquele nível que dele se espera, fisicamente, de competição e tudo mais. E tá certo o Renato Paiva. Não adianta botar o cara lá e queimar o cara. Se o Patrick de Paula está num nível de intensidade maior nos treinos, está mostrando que está no nível de competitividade, competição maior nos treinos, bota o Patrick, que não fez uma partida ruim contra o Palmeiras. Repito, foi uma partida bem competitiva. Agora, a expectativa é que o Santi Rodrigues venha a ser esse camisa 10 que fique ali, ó, alternando na ponta esquerda com o Savarino. Mas o Botafogo precisa ter profundidade de elenco. O que eu estou querendo dizer com isso? Da mesma forma que você olhava para o time no ano passado, você tinha como camisa 10 o Almada, mas você podia olhar para o banco, tinha o Eduardo, né? Era um cara qualificado. Você tinha o Romero, que muita gente tinha críticas, eu mesmo tinha críticas ao Romero, mas era um cara capaz de decidir alguns jogos, né? Sempre vou lembrar do Botafogo e Bragantino, lá em Bragança, quando mais ou menos por volta dos 38, 39 minutos do segundo tempo, Botafogo 0-0, uma partida apertada, bem difícil, uma falta na intermediária ofensiva do Botafogo, né, pela esquerda, e aí o Arthur Jorge tira um jogador e bota o Romero. Eu sempre, porra, caraca, não acredito que ele botou o Romero, o que o Romero vai arrumar aqui, cara? O Romero não vai arrumar nada, o Romero entra, bate a falta, bota na cabeça do Gregory e decide o jogo para o Botafogo. Simples assim, entendeu? Então você precisa ter jogadores com essas características de bola parada, jogadores que não vão ser protagonistas talvez ao longo da temporada, mas são jogadores que vão ser úteis em alguns momentos. E o Cauli chegando para o elenco do Botafogo, o Botafogo passa a ter 4 opções para jogar por dentro. O Botafogo tem o próprio Santiago Rodrigues, tem o próprio Savarino que pode fazer por ali, tem o Patrick de Paula, que tem se revelado um jogador com essas características também, com esse potencial de performar por ali, e o próprio Cauli. Na minha cabeça, inclusive, o Cauli seria o primeiro reserva. Assim. Imagina que você tenha o Santiago Rodrigues jogando bem já, ritmo de jogo e tal, e você tem o Savarino também jogando bem, né? Pegando ali aquele ritmo de jogo, que a gente sabe que o Savarino ainda tá pegando o ritmo de jogo. O jogo contra o Palmeiras é muito claro. Se o Savarino tivesse já na ponta dos cascos, o Savarino jamais teria perdido as oportunidades, tanto de passar a bola quanto de finalizar, que ele perdeu contra o Palmeiras. O Botafogo teria saído vencedor do Allianz Parque. Até porque o Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras. Mas o que eu tô querendo dizer é que o Botafogo vai passar a ter 4 opções para fazer a camisa 10 por dentro. E isso é bastante interessante, né? Então, é para ficar de olho nessa movimentação dessa janela doméstica. A gente sabe que o Renato Paiva fez um diagnóstico do elenco, já sugeriu algumas saídas, né? A vinda do Mastriani também já está nesse contexto de chegadas. O Botafogo fala em 3 reforços dentro desse contexto de janela doméstica, e o Cauli pode ser o segundo reforço, já sabendo que o Mastriani será jogador do Botafogo por empréstimo com opção de compra. Então o Botafogo começa bem, dando um excelente recado, um excelente cartão de visitas no Brasileirão ao empatar com o Palmeiras, numa partida que
assim, vamos ser honestos, surpreendeu a todos. Acho que todos esperavam que o Botafogo podia fazer um bom jogo, pudesse fazer um bom jogo, mas eu acho que ninguém esperava que o Botafogo performasse tão bem, né? Nível de competição altíssimo contra o Palmeiras. Parabéns ao Renato Paiva, conseguiu deixar uma excelente impressão. Se o Botafogo for daqui para cima, o Botafogo com certeza é candidato não só ao título brasileiro, mas a todos os títulos que disputar, que é exatamente o que prometeu o John Textor, que a partir do momento que o Botafogo estreasse na temporada, que era na primeira rodada do Brasileiro, o Botafogo viria forte. Vamos torcer para que essa contratação do Cauli dê certo, né? E ele venha para o Botafogo, possa robustecer o nosso elenco. E como um bom botafoguense, bom, ser feliz vencendo títulos pelo Botafogo, por que não? Posso voltar a qualquer momento com mais informações para vocês. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!